Marilza de Melo Fouché reúne os fios da sua vida, desde a infância em Boca do Acre, a passagem por Manaus e por muitos outros lugares, América Latina, Ásia e Europa, até sua pátria de adoção, a França. Os seus fragmentos são inspiradores e nos mostram que não se trata apenas de sonhar, mas de realizar, trabalhar com afinco e responsabilidade. É um livro repleto de aventuras, com dados sobre acontecimentos e pessoas que construíram a história contemporânea, que merecem ser conhecidos. A Boca do Acre é meu território de saudades, né? Eu digo sempre que... Mas eu vim de Boca do Acre com 2 anos de idade. Boca do Acre é a âncora da família. Meus bisavós foram para Boca do Acre para explorar os rios na época das expedições científicas. Então o Acre, João Gabriel de Carvalho e Melo, foi o chamado explorador do Acre, né? Acre Purus, e lá veio a família. Ficou a família, eu perdi minha mãe com 2 anos e viemos para Manaus. Quer dizer, eu fui criada em Manaus, mas sempre ia de férias para Boca do Acre. Meu pai era deputado e era o curral eleitoral dele, né? Então eu passei assim a ter uma ligação muito forte com Boca do Acre. Por isso que eu digo que é meu território de saudade, por mais que eu vivi 2 anos só em Boca do Acre. Quer dizer, 2 anos quando eu nasci, e depois 2 anos quando meu pai perdeu as eleições, que eu fui para lá, e depois fui para Rio Branco, onde eu estudei em Rio Branco, Acre. Fiz parte de movimentos estudantis, etc. Fui para Manaus. Manaus, eu saí de casa com 14 anos, né? Bem jovem. Bem jovem, um pouco privilegiada, porque eu tinha um apartamento. Eu comecei a trabalhar muito cedo para sair da âncora familiar. Da âncora familiar, porque a gente, o Amazonas, o Nordeste, são super elitistas e é sempre aquelas grandes famílias. Você é fulano de tal, primo, tio, filha de. E eu parei com isso, fui Queria ser você mesma. Eu queria ser eu mesma. Trabalhei desde a idade de 14 anos. Eu trabalhei com minha açougue. Trabalhei em empresa, depois eu fui para a CODEAMA, que é a Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, onde eu comecei a pesquisar, né? Quer dizer, meus estudos, eu estudei administração, que a gente chamava Grande Escola, que foi criada em Manaus, nos moldes da Escola de Administração aqui. E eu fiz a faculdade também de Administração, Opção Economia. Depois fiz mestrado em Geografia. Eu vim para cá. Você chega em Paris para fazer um doutorado, né? Como é que você chega em Paris? Você conta no livro, nos primeiros, né? Esse livro é a história da tua vida, a história do que você viveu por aqui. Como é que foi? Você conta como é que você chega em Paris, que foi uma história engraçada, mas muito estressante, imagino, para você. O que você veio? Você veio fazer o doutorado? Eu vim fazer doutorado, né, no IE10, graças à ajuda de René Dumont. René Dumont foi como um padrinho. René Dumont, para quem não conhece, foi o primeiro candidato ecologista na França. Ele não tinha muito tempo para publicidade, ele tinha um copo d'água, ele disse, olha, isso aqui um dia pode faltar. Era o tempo que ele tinha para televisão. E ele foi presidente de honra do Comitê Internacional de Defesa da Amazônia, que nós fundamos aqui no final dos anos 70, 80. Então eu chego em Paris, né? Chego ao Hotel Saint-Michel, que era de uma amiga de Tiago. Primeiro, a coisa que me acontece eu tive o ataque que a gente chama, o Márcio Souza chama leseira baré, aquele jeito lento da gente fazer as coisas e de esquecer. E eu me dou conta que eu tinha deixado 2 malas no aeroporto. Então eu volto, eu sem falar uma palavra de francês. Eu deixo as minhas coisas, pego o mesmo táxi e chego no aeroporto. Eu vi que a mala estava lá, pulei,
os caras vieram me pegar porque eu não Que podia isso, pegar a pegando mala. essas malas assim? E eu não sabia dizer. Aí vi na minha caderneta, tinha algumas palavras anotadas. J'ai perdu mes Uma bagages. valise. Les valises sont à moi. Então, tudo estava escrito. Parece assim que foi assim, uma Você já estava premedição. imaginando que ia perdê-las. Eram pequenas palavras que me deram como dicas, né? Por exemplo, perdeu. J'ai perdu mon sac, j'ai perdu mes bagages, j'ai perdu mes valises. E eu entro no táxi, eu chorando, estava muito aflita, né? E o taxista diz, mas o que a rapariga tem? Eu digo, caramba, por que você não falou que era português? Eu, em toda a minha aflição, não podia explicar que a bagagem era minha. Passei um tempo enorme, se tivesse falado português, poderia ter me ajudado. E ele, bom, quando eu chego no hotel, aí a dona do hotel, olha, ele disse, você é a prima do Tiago, né? Mais uma comunista. Aí, o que você veio fazer aqui? Você é exilada política? Eu digo, não sou exilada política. Aliás, eu nunca falei Que você chega depois de 80, né? Nos anos 80. Que ano exatamente? Ainda não, eu chego em 70. 79. 79. Tá? Eu chego com tá. Geisel. Tá? Mas para mim, a minha vida começa em 80. Né? Eu não falava uma palavra de francês. E esses anos foi assim, de muita turbulência. E graças à rede de Tiago, que tinha uma rede enorme, Tiago como ex-diplomata e como também escritor, né, o poema dele, os livros dele eram traduzidos em francês, então eu tinha uma rede enorme de chilenos, argentinos e franceses. Mas ele também tinha morado aqui na França, né, em Paris. Morou pouco tempo. Tiago foi exilado na Alemanha, tá? Exilado na Alemanha, Portugal e aqui. Só que existia na época todos esses escritores, grandes escritores da América Latina. Aliás, a diplomacia na América Latina foram feitos por grandes escritores. A tradição no Brasil, né, eram os grandes diplomatas, e eles tinham uma rede de distribuição de livro enorme. E que faz que Tiago era conhecido na Europa. Tiago era conhecido na Europa, tanto que ele veio aqui para o bicentenário da Revolução, foi ele que declamou o Estatuto do Homem na Unesco, né? Todo de branco. Então ele tinha esses amigos que me protegeram. Os Arrais. E muita gente que ainda não tinha voltado, porque a gente tem 79. Muita gente voltou para o Brasil, né, dos exilados. Sim, mas não tinha. Era uma anistia, entre aspas. A anistia, mesmo, os direitos da anistia, isso é com a Constituição. Sim, mas em 79 né? Muita gente já estava voltando para empurrar. O Tiago voltou porque ele teve uma junta médica e disseram que ele estava com o coração todo remendado e o Tiago faz aquele drama ainda maior e é o primeiro exilado a entrar no Brasil, né? Com ajuda imensa internacional. Pois é, isso então é a minha chegada nessa turbulência, mas eu caio numa rede de solidariedade enorme que eu entrei na literatura por causa do meu pai. Meu pai pediu para mim ir para Manaus, que ele estava... Depois de 100 anos, ele queria que a gente fosse todos os anos em Manaus, né? Então eu fui a Manaus e ele disse... Minha filha, eu não quero que você venha para o meu enterro. Então, o último abraço que eu dei nele, como a gente fala na nossa terra, com cheiro no cangote, ele disse, não venha para o meu enterro, escreva livros de presente para o seu pai. Você vai escrever um livro de poesias. Você tem muitos poemas, você escreve desde criança, escreve poesias. Você vai escrever um livro de contos, porque você adora contar história, eu vi que você é igual a mim. Depois você escreve um livro sobre suas peripécias, sua viagem. E por último, faça uma compilação de teus artigos, por mais que eu não esteja de acordo. Meu pai era um reacionário, mas fazia parte, foi deputado 12 anos, né? E fazia parte dessa corrente da direita que apoiou a ditadura, mas com ele eu aprendi o debate contraditório. Então a gente tinha um embate político muito forte, que eu sempre fui adversária a ele.
Então, sem querer, como diz Mitterrand, eu acredito na força dos espíritos, porque ele morreu, eu estava na montanha, em Aorta, né, na Toscana, né? E a partir de lá eu comecei a escrever. Então, esse livro se chama Quase Poemas, porque é outra história. Tiago de Mello, toda vez que vinha para cá, por mais que dessem hotéis para ele, ficava sempre com a prima dele. Ele ia para o hotel, mas tinha que ficar com a gente. E toda vez ele dizia: prima, camarada, amiga, cadê teus escritos? Aí eu digo: meus escritos? Ele disse: eu quero ver os poemas. Aí ele começava a ler e disse: isso não é um poema, isso é um quase poema. Daí o título. Então, daí o título. Só que, lamentavelmente, meu querido, amado primo, que foram duas pessoas que me influenciaram, né? Graças a Tiago eu estou aqui. Não pôde fazer o prefácio, porque ele dizia, na brincadeira, o alemão pegou ele, Alzheimer, né? Então, mas eu tenho fotos dele com o livro na mão, ele ficou super contente. A gente se falava a cada 15 dias. Depois que teve o WhatsApp, que já estava aquele... No início não reconhecia, eu dizia: bom dia, boa tarde, boa noite, meu primo, amigo, camarada. Aí ele dizia: ai, a Marilsa, minha prima, amiga, camarada. E a gente cantava as músicas, né? Bárbaro, né? É isso. Então, eu queria que você lesse um poema que é muito interessante, que é o poema da tua terra, né? O teu lugar de saudades. Boca do Acre, território de saudades. O velho sábio centenário já dizia: em Boca do Acre quero morrer. Lá eu nasci, cresci e devo minha existência. Lá eu jamais serei pó, eu serei raiz. Hoje teu filho alquebrado fica deitado sofrendo em seu leito. Os livros se fecharam, as leituras acabaram. Os ouvidos buscam e precisam de silêncio. Os olhos entreabertos observam paredes vazias. A memória se desvanece, porém Boca do Acre permanece. Entre os rios Purus e Acre boiam saudades da terra amada. A memória mergulha no rebojo, imerge no fundo do rio. Um remanso chega e lhe acalma. As lembranças da infância afloram. Os rios Purus e Acre refletem vidas. As letras boiam no encontro das águas, formando Boca do Acre, a terra natal. Boca do Acre, meu território de saudades. Hoje sou canoa ancorada, um barco sem quilha. A vida vai descendo de barranco abaixo. Eu serei um eterno viajante nos teus rios. Os vagalumes incendeiam as noites. Ofuscas se iluminam. O leite escorre das veias das árvores. Como um velho homem, a árvore perde a vida. Boca do Acre, no teu solo jaz teu filho. Ó, minha terra amada, eu jamais aqui serei pó, serei raízes, serei raiz. Nesta terra eu criei raízes, minhas raízes continuarão brotando desse chão. Eu fui bolsista do CCFD. O CCFD foi uma organização, uma agência francesa de cooperação solidária, que nasceu quando Josué de Castro foi presidente da FAO. E quando nasce o Popular o Progresso, que era a encíclica papal, que vai mudar completamente a visão da igreja, quer dizer, a igreja para os pobres. Nasce a teologia da libertação e aqui nasce o Comitê contra a Fome e pelo Desenvolvimento, e que que foi construído a partir da campanha internacional contra a fome, e aqui a esquerda cristã vai participar, e como o CCFD é de 67, ele vai receber
os exilados políticos, vai dar bolsa para os exilados políticos e vai dar todo o apoio ao nascimento da teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, os movimentos sociais, o movimento de educação popular. E Dom Helder, eu conheci Dom Helder na Casa dos Arrais, e Dom Helder conseguiu uma bolsa de estudo para mim, do CCFD. E eu tinha uma obrigação a fazer, que era participar. Como eu fazia doutorado em economia, fazia geografia e economia, eu fazia doutorado em economia, então eu tinha que participar do Centro Lebré, que era o IFED, que era o Instituto de Educação Popular. Eu ia trabalhar sobre economia humanista, que hoje a gente chama economia solidária, né? Então, participei, e também de questões ligadas ao desenvolvimento local. Como eu trabalhei com questões de desenvolvimento na Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, coordenei o ICOT, Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, com programas que na época a gente chamava Programas de Desenvolvimento Integrado. Então, no Centro Lebré, com o CCFD, o Centro Lebré, eu fiquei participando disso. Passei também como vaca-terra no CNRS, né, que eu trabalhava com um grupo que a gente fez pesquisa sobre Amazônia na França, Amazônia no Brasil, e apareceu um concurso no CCFD buscando responsável de projeto para a América Latina. Eu me candidatei, tinha em torno de 400 candidatos, eu ganhei, então fiquei responsável para a América Latina, só que eu pedi para eles que a América Latina eram várias Américas, com culturas diferentes, eu não podia trabalhar a questão do desenvolvimento com a visão solidária, integrada do desenvolvimento, com um número tão grande de parceiros que eu sozinha não ia poder me dar conta. E eu disse, olha, eu prefiro trabalhar com o Cone Sul, com os países que viveram a ditadura nesses últimos anos na América Latina. Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. Né? Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. Então eles aceitaram, então eu fiquei Brasil, Cone Sul. E tive a chance de participar de todo o processo de redemocratização, né? O Brasil com pós-Constituição, a questão da democracia participativa, que vai casar com a democracia representativa, a questão dos movimentos sociais, nascimento do movimento Sem Terra, o movimento das mulheres, o movimento dos negros, né, as organizações sociais. E nessas andanças todas que eu fiz pela América Latina, em um momento de fragilidade da minha saúde, e voltando à força dos espíritos, o Mário Diogo de Mello começou a me cutucar para me escrever o segundo livro. Eu estava no processo de fragilidade também de saúde, e esse livro foi minha terapia, que é Fragmentos de Tempos Vividos, né? Que eu mandei para alguns amigos, eles disseram, Marilza, o livro está ótimo, são curtas histórias interessantes. De fácil leitura, como romance, se lê? Se lê como romance, é fácil de ler? Pois é, uma então... abordagem dessa vida, de quantos anos, de quantas lutas? Foi bastante elogiado, né? Foi bastante... Hoje acabou a segunda edição, eu fiz vários lançamentos, né? Então aqui é um pouco, como dizia meu pai, das minhas perambulâncias, de coisas que marcaram, né, a minha vida. Depois desses dois primeiros, você escreveu dois outros. Aliás, entre os dois eu escrevi dois contos. A história da Janaína, né, que tem um primeiro livro, a Janaína, Menina da Beira do Rio, e esse aqui, que são alguns contos, né, que, sem querer, eu fui atendendo o pedido do meu pai, né, aqui, então, o livro de contos que eu fiz, que foi todo doado, hein? Ele foi distribuído nas favelas que eu trabalhei, né, do Rio, e que até hoje eu mantenho contatos, né? Então eu tenho no Borel, eu tenho contato com uma preta maravilhosa, que é a Mônica, que foi a deputada mais votada, a preta do Borel, a primeira, mais votada do Rio de Janeiro.
que trabalhou com Marielle, né, que eu conheci na Maré. Então eu fui com Mônica distribuir os livros, a gente distribuiu nos centros comunitários, nas escolinhas do Boré, do Complexo Alemão, em várias escolinhas, né? Então eu trouxe apenas 7 livros para os netos, o resto foi tudo doado. E que deve estar são os contos inventados da vovó, e eu tenho ainda tenho mais uns 13 contos ainda para publicar. Para publicação. E aqui a gente diz que quando a gente começa a sonhar em francês, a amar em francês, né, a língua passa a ser muito mais fácil, né? A gente consegue escrever poemas em francês. Quando eu aprendi o francês, eu nunca estudei francês, né? Estudei poucos meses, que não tinha como pagar, os custos da Aliança Francesa eram muito caros. E eu aprendi na marra, né? Aprendi indo para biblioteca, falando sozinha diante do espelho. Depois comprei uma pequena televisão. Então eu digo, no momento que você começa a amar um francês, que você começa a amar a família, eu digo para o Pascal que eu amei primeiro a mãe dele antes de amá-lo. Eu tive um amor maternal muito forte por Jaqueline, né, que morreu. Então eu digo, eu tinha a oportunidade de ter vários outros passaportes que nem o francês, né? Mas eu optei pelo passaporte francês por causa da afetividade. Para mim, a língua está ligada à afetividade. A nacionalidade da França está ligada a uma afetividade muito forte. A afetividade familiar, desse amor que eu tive por essa mulher e pelo filho dela, e a afetividade política, porque na política também tem afetividade. Eu aprendi a ser político. O ser político nasceu aqui para mim, porque eu tinha um ser político reprimido no Brasil. A ditadura me reprimiu, me deixou uma só verdade. Não tinha como ir com a minha visão dialética, a minha visão de debate contraditório. Eu não podia fazer isso no Brasil. Então, meu ser político nasceu aqui. Então, eu digo que a minha nacionalidade vem disso, de eu ter optado. Hoje, para mim, a França é realmente o meu segundo país, dada essa afetividade. E eu tem poemas que eu escrevi diretamente em francês, né? Como esse livro aqui Un Juin avec la sonorité des mots. Essa árvore aqui fui eu que imaginei. Ah, imaginou. Que fiz o desenho, mas foi a editora que fez. Então, para mim, quando eu escrevo Mon salut à la paresse, isso aqui nasceu em francês. Quer ler? Eu posso ler uma parte. Je rends hommage à la paresse, à cette flamme créative que j'ai ainsi surnommée. Grâce à toi, paresse, l'improvisation poétique est née. Je poétise la beauté de la langue française, une langue que je n'ai jamais étudiée, une langue difficile à maîtriser. Oh, belle langue française, si compliquée. Je me suis apprivoisée par l'affection. C'est la langue de mon amour. Au début, de son R était imprononçable. Les consonnes difficiles de 1, 20 et de 1, 1, 20, 20. Maintenant, je déguste les bons vins avec les vins d'automne. Para o jornal francês e para o jornal no Brasil, né? No Brasil, eu comecei colaborando com o Le Monde Diplomatique do Brasil, depois Outras Palavras, em seguida para alguns jornais da Amazônia, né? Tanto do Amazonas como
do Acre, e a imprensa alternativa que vai se organizando, né, e que pede correspondentes, né? Então eu fiquei colaborando desde a criação do Brasil 247, né? Colaboro com o jornal também no Rio, o Correio do Brasil, colaboro com o GGN, que é o do Luiz Nassif, e que mais? São vários jornais, e como eu faço todo um trabalho benévolo, né? Porque eu me aposentei em 2008, então eu sou uma jornalista da cidadania, uma jornalista política. E Mediapart, quando foi criada, a Diprinello pediu para mim colaborar. Eu fui para o Brasil, fiz uma série, isso foi quando o Lula ganhou, depois com a Dilma, né? Fui 2 vezes, né? Eu fiz uma série Brasil em Movimento, mostrando essa vivacidade dos movimentos da democracia no Brasil, o casamento entre democracia participativa e democracia representativa, e a efervescência da cidadania, né? Da cidadania, a gente chamava o exercício da cidadania ativa. E depois foi os 50 anos da ditadura no Brasil, que eu fiz várias entrevistas. E continuei, quer dizer, eles criaram um blog para mim, que eu não entendo bulufas, em termos de Manda o texto e eles organizam. Eu só faço escrever e eles que fazem tudo, eu não leio os comentários, eu não participo, eu só faço escrever. Então, escrever para mim, desde o período de aposentado, aliás, antes de ser aposentada, como eu fiquei como consultora internacional, expert junto à União Europeia, à Comissão Europeia, eu passei a organizar agendas temáticas para os jornais, para a imprensa francesa. Trabalhei para o Ouest de France, na TV canadense, na TV, ajudei um trabalhozinho na TV suíça. Então eu fazia agendas temáticas e viajava ao mesmo tempo, né? Fazendo um pouco a apresentação, né? Colocando. Foi um trabalho assim completamente diferente. Foi aí que eu entro no jornalismo de carteirinha e tudo, porque aqui não precisa ser jornalista para ter a carteira de jornalista, né? Então, eu deixei esse ano, eu disse que eu não renovaria mais a minha carteira. Eu agradeci que a carteira é renovada aqui no Ministério de Relações Estrangeiras. Isso não impede você de estar escrevendo. Isso não impede de eu continuar escrevendo, e eu escrevo a minha maneira, o que eu quero. Eu não tenho nenhuma pessoa para me dizer, olha, Maria, escreve sobre essa temática, escreve sobre... Sou eu que escolho meus temas